Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial na caminhada cristã. Como falar com Deus. E principalmente, como ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, todos nós já passamos por momentos em que nos perguntamos se Deus realmente está nos ouvindo, se Ele está respondendo às nossas orações, ou até mesmo se aquilo que sentimos no nosso coração vem de Deus ou vem da nossa própria mente. Você já teve esse tipo de pensamento, essa dúvida? Saber distinguir a voz de Deus é um dos maiores desafios da vida espiritual, mas também é uma das maiores bênçãos. Hoje você vai aprender a diferenciar a voz de Deus, a voz da sua própria consciência e a voz do seu eu, a voz do seu eu carnal. Muitas vezes a nossa própria consciência ecoa dentro de nós, trazendo à tona princípios e valores que nós já aprendemos. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, significa que o Espírito Santo já plantou essas verdades em nós. E quando é necessário, ele nos traz à memória. Só que o Espírito Santo também fala de uma maneira nova, nos guiando em momentos decisivos, em situações que talvez você ainda não tenha vivenciado. Aí o Espírito Santo traz direção e revelação que vão além daquilo que nós já sabemos. É Ele quem nos conduz a fazer o que é certo, mesmo quando nós não temos certeza de qual caminho seguir. Se você deseja aprender a discernir melhor a voz de Deus e se aproximar mais dele, vamos começar essa manhã orando juntos. Amém? Vamos falar com o Pai? Pai amado e querido, nesse momento, ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, que o coração dela esteja aberto à Tua presença e aos Teus ensinamentos. Nós queremos aprender a Te ouvir. Queremos discernir a Tua voz no meio do barulho do mundo e da confusão dos nossos próprios pensamentos. Muitas vezes somos tomados pela dúvida, Senhor. Queremos saber se aquilo que sentimos vem de Ti ou se é apenas fruto da nossa mente e das nossas emoções. Mas a Tua palavra nos ensina que o Teu Espírito nos guia em toda a verdade. Por isso, eu quero te pedir, meu Deus, fala conosco. Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer a Tua voz, a confiar na Tua direção e a caminhar segundo a Tua vontade. Pai, que cada pessoa que está orando agora comigo seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Que aqueles que estão confusos encontrem clareza e certeza. Que aqueles que se sentem distantes de Ti voltem a sentir a Tua presença de forma real e transformadora. Dá-nos sensibilidade para perceber quando é o Senhor quem está falando e nos dá também, ó Pai, coragem para obedecer à Tua voz. Eu oro para que essa pessoa desenvolva um relacionamento mais íntimo contigo, que ela encontre prazer na oração, na leitura da Tua palavra e em cada momento de comunhão com o Senhor. Que ela aprenda a Te ouvir, não apenas nos momentos de silêncio, mas também nas pequenas coisas do dia a dia, nos detalhes. Nós Te agradecemos, porque sabemos que Tu és um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos direciona e que cuida de nós. Entregamos esse momento em Tuas mãos, certos
de que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você crê, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém. Eu creio. Sabe, irmãos, talvez se naquele momento de dor e solidão, você já tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus e a falar diretamente com Ele, tudo poderia ter sido diferente na sua vida. Não é verdade? Mas entenda uma coisa. Deus quer que tudo seja diferente a partir de hoje em sua vida. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você derramou quando ninguém mais estava te olhando. Mesmo naqueles momentos que você não teve forças nem para orar, quando tudo que você conseguiu foi chorar em silêncio, Ele ouviu cada suspiro que você deu. Porque para Deus, uma lágrima sincera pode ser uma oração. E é por isso que hoje eu quero te ensinar a ouvir e discernir a voz de Deus, a falar com Ele de maneira íntima e verdadeira, todos os dias, em todo o tempo. Porque você não foi feito para viver na incerteza, sem saber se Deus está te ouvindo ou não, sem saber se Deus está te ouvindo ou se Ele realmente tem uma resposta para você. A verdade é que Deus fala conosco sim. O problema é que muitas vezes nós é que não aprendemos a escutar. Você já teve essa sensação de que Deus está em silêncio? Já passou por momentos em que orou e não sentiu nenhuma resposta? Talvez você tenha buscado um sinal claro, uma resposta audível, uma confirmação direta. Só que Deus fala de muitas formas. Ele fala através da sua palavra, Ele fala pelo Espírito Santo em nosso coração, Ele fala muitas vezes através de pessoas e situações. Mas para ouvir é preciso ter sensibilidade. É preciso aprender a diferenciar a voz de Deus da nossa própria consciência, da voz da nossa própria consciência e também da voz do mundo. A nossa consciência, a nossa mente, muitas vezes nos lembra de coisas que nós já aprendemos. Por exemplo, se você cresceu ouvindo sobre a importância de perdoar, a sua consciência pode te dizer para perdoar alguém que te feriu, que te machucou. Mas o Espírito Santo vai além. Ele não apenas traz à memória aquilo que nós já sabemos, mas ele também nos guia para algo novo. Ele nos ensina aquilo que por nós mesmos nós não teríamos como saber. O Espírito Santo nos dá direção. Você já sentiu um peso no coração antes de tomar uma decisão errada? Ou às vezes já sentiu uma paz inexplicável ao fazer uma coisa que parecia impossível? Pode ter a certeza de que Deus estava falando com você naquele momento. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não te deixa sozinha, irmã. Deus não nos deixa sem uma direção. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações. Essas ações são muito rápidas e muito simples, mas elas nos ajudam muito a alcançar milhares de pessoas todos os dias. No final da mensagem eu vou orar novamente. Quero fazer uma oração por todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários. Por isso eu peço, escreva o seu pedido de oração e declare pela fé: Espírito Santo, fala comigo. Escreva isso aqui como uma oração. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui, é só você clicar aqui embaixo, aqui, ó.
seja membro e você pode se tornar membro do canal. Você pode nos ajudar também pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, se hoje você quer aprender a ouvir a voz de Deus, se você quer desenvolver essa intimidade com Ele, continue ouvindo aqui essa mensagem até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como abrir o coração, como se conectar verdadeiramente com Deus e como discernir a voz dele no meio de tantas outras vozes. Porque uma coisa eu sei, Ele quer falar com você. Amém? Ele sempre quis. Talvez o que estava faltando era você aprender a ouvi-lo. Falar com Deus não é uma coisa complicada. Ele nunca quis que houvesse barreiras entre nós e Ele. Na verdade, Jesus veio justamente para nos dar esse acesso direto ao Pai. Mas para muitas pessoas, a dificuldade está em como começar, em como saber se Deus está realmente ouvindo e principalmente em como diferenciar a voz dele da voz da nossa própria mente. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus fala de várias maneiras. Na Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é multiforme. Como eu disse, Ele fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Deus fala através do Espírito Santo, testificando no nosso coração. Deus pode falar através de situações, coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes Deus fala conosco, sabe como? No silêncio. Na paz que nós sentimos, mesmo sem ter uma resposta audível. Agora uma coisa eu quero te dizer. Se você quer falar com Deus, comece sendo sincero com Ele. Deus não se impressiona, irmãos, com palavras difíceis, com oratória, com eloquência, orações longas e decoradas. Deus quer o nosso coração. Ele quer ouvir a sua voz do jeito que ela é. Fale com Deus como você falaria com um amigo, uma pessoa próxima, porque Ele é o seu Pai e Ele está sempre disposto a ouvir. E para ouvir a voz de Deus, a chave está na comunhão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica perceber quando Ele está falando. Às vezes, Deus coloca um incômodo no seu coração para te impedir de tomar uma decisão errada. Outras vezes, Ele te dá uma paz tão grande que não há dúvida de que aquela escolha é a certa. O problema é que nós vivemos num mundo tão barulhento, estamos cercados de informações, notificações, distrações. E esses ruídos muitas vezes podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Se você quer escutar o Senhor, você precisa reservar um tempo para Ele. Precisa buscar momentos de silêncio. Precisa abrir a Bíblia e meditar naquilo que Ele já disse para nós. A voz da nossa consciência, ela nos lembra sim de coisas importantes, mas a voz do Espírito Santo, quando ecoa na nossa mente, no nosso coração, é diferente, irmãos. Nas decisões impactantes, importantes que você tiver que tomar, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você não souber se é Deus falando, pergunte a si mesmo: essa voz me leva para mais perto dele? Ela me conduz ao amor, à verdade, à justiça? Se sim, então você pode confiar que é Deus te guiando. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Declare pela fé aqui nos comentários: Espírito Santo, fala comigo. Se derrame diante do Senhor, diga: Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso da Tua presença. Nesse momento eu quero orar por você,
quero orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Escreva aqui e tenha fé que Deus pode operar um milagre, Deus pode trazer respostas, Deus pode te dar soluções que você nem imaginava. Amém? Vamos falar com Ele, portanto, nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos diante de Ti com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir e buscar a Tua presença. Reconhecemos que é um privilégio poder falar contigo, poder nos achegar ao Senhor com confiança, sabendo que o Senhor ouve cada oração, que o Senhor enxuga cada lágrima. Obrigado porque Tu és um Deus vivo, que fala, que orienta, que nos guia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós também reconhecemos que muitas vezes falhamos, Pai. Nos distraímos com as vozes do mundo, deixamos que as nossas emoções falem mais alto e acabamos assim ignorando a Tua direção. Nos perdoe pela falta de sensibilidade espiritual. Nos perdoe por tantas vezes falarmos contigo e não esperarmos uma resposta. Nos ensina a ouvir a Tua voz, a discernir quando é o Senhor quem está falando e quando é apenas o ruído da nossa própria mente. Molda o nosso coração para que ele esteja sensível ao Teu Espírito. Dá-nos sabedoria para compreender e reconhecer quando uma resposta vem de Ti. Que não sejamos guiados pelo medo, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias, mas sim pela Tua verdade. Que possamos construir um relacionamento íntimo contigo, aprendendo a falar com o Senhor todos os dias, com sinceridade, com confiança, aprendendo a ouvir a Tua voz em todas as circunstâncias. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Se ela se sente perdida, sem saber qual caminho seguir, que o Senhor traga clareza. Se ela tem buscado uma resposta, que ela encontre essa resposta em Ti. Se ela tem sentido que está orando, mas que não está sendo ouvida, que ela perceba que o Senhor sempre a ouve e sempre responde no tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Eu quero interceder, meu Deus, nessa manhã, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pelas pessoas que não sabem como vão honrar os seus compromissos financeiros, como vão sustentar as suas famílias. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor dê sabedoria para administrar aquilo que elas têm. Eu oro por aqueles que sofrem com enfermidades, aqueles que receberam um diagnóstico difícil, aqueles que estão clamando por cura em suas vidas ou na vida de alguém que ela ama. Senhor, toca essas vidas agora. Eu quero interceder também por pais e mães que oram pela conversão de seus filhos, ou por pessoas que têm clamado a Ti pela conversão de alguém que elas amam muito. Age nessas vidas, ó Deus, completa a obra que o Senhor começou. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios, pessoas que estão travando batalhas espirituais, pessoas que estão lidando com questões emocionais, com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico e tantas outras doenças da mente. Que o Senhor dê fortalecimento, que o Senhor restaure e liberte essa pessoa. Contempla, meu Deus, cada nome que foi deixado aqui nos comentários, cada pedido de oração.
eu entrego em tuas mãos. Que o Senhor responda de acordo com a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em ti. Sabemos que não há impossível para o Senhor. E cremos que no momento certo, da maneira certa, as respostas virão. Por isso te entregamos tudo, sabendo que tu és um Deus fiel. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus fala conosco e Deus ouve as nossas orações. Mas Ele responde no tempo dEle, da maneira dEle. Se você tem clamado pela vida de alguém, não desista. Se você tem buscado a restauração da sua família, não desista, persista. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Lembre-se que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, está escrito: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Muitas vezes nós sentimos um vazio dentro do nosso peito, uma inquietação que não pode ser preenchida com coisas materiais ou com conquistas pessoais. O ser humano busca desesperadamente sentido para a sua existência. E na tentativa de saciar essa fome e sede espirituais, muitas vezes recorre ao dinheiro, ao reconhecimento, ao amor humano, mas nada disso é suficiente para trazer a verdadeira satisfação. Jesus, nessa passagem que eu li, faz uma das declarações mais profundas sobre a sua identidade e missão. Ele se apresenta como o pão da vida, o único que pode realmente alimentar e saciar a nossa alma. Para a gente compreender plenamente essa afirmação de Cristo, nós precisamos entender o seu contexto. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana e eu tenho fé que essa semana será uma bênção para a sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quais sejam as circunstâncias que estejam te cercando, Deus tem poder para operar milagres. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. O seu choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, escreva essa declaração de fé. Escreva assim: minha semana será abençoada. Se você realmente crê que Deus tem poder para operar de uma forma tremenda na sua vida, que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado, escreva isso aqui: minha semana será abençoada. Aproveite para dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix,
que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e peixes para uma grande multidão. Esse milagre foi um sinal poderoso e apontava para uma verdade espiritual ainda mais profunda. O povo estava focado no suprimento material, esperando que Jesus fosse apenas um provedor terreno. Eles queriam fazer dele um rei. Isso está em João capítulo 6, verso 15. Ou seja, alguém que resolvesse as suas necessidades imediatas. Só que Jesus os confronta e revela que o verdadeiro pão não é o que perece, mas é aquele que dá a vida eterna. Jesus compara a sua missão ao maná que Deus enviou aos israelitas no deserto. O maná era um alimento provisório, enquanto ele, Cristo, é o alimento eterno. A fome e a sede de que Jesus fala não são apenas necessidades físicas, mas elas expressam os anseios profundos do coração humano. Desde a queda do homem, registrada lá em Gênesis capítulo 3, a humanidade sofre com a separação de Deus. Nós perdemos a comunhão com o nosso Criador e por isso vivemos constantemente buscando por algo que nos complete. O profeta Isaías já havia falado sobre essa busca insaciável. Em Isaías capítulo 55, versículo 2, ele escreveu o seguinte: Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ouçam-me atentamente e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Irmãos, somente Jesus pode nos oferecer esse alimento verdadeiro para a alma. Somente Ele pode restaurar a nossa comunhão com Deus e nos dar uma vida plena. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e uma vida abundante. Existe um perigo em buscar saciedade nas coisas erradas. Muitas pessoas têm colocado a sua confiança no dinheiro, achando que ele pode garantir segurança e felicidade. Só que o apóstolo Paulo nos adverte o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Outras pessoas buscam a plenitude através dos seus relacionamentos. Casamento, filhos e amizades são presentes de Deus, são dádivas de Deus, mas elas não podem ocupar o lugar dele dentro dos nossos corações. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Quando nós colocamos qualquer coisa no centro da nossa vida, além de Deus, nós criamos um ídolo e nos afastamos da verdadeira fonte da vida. A solução é viver em Cristo. Ou seja, a resposta para essa fome espiritual é ir até Jesus e crer nele. Por isso que ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Crer em Jesus não significa apenas reconhecer que ele existe, mas entregar a nossa vida a ele, depender dele diariamente, confiar em sua graça e viver segundo a sua palavra. Isso nos dá força para enfrentar as adversidades, os desafios da nossa semana, as coisas que estão nos atormentando, com esperança e com paz. Agostinho de Hipona escreveu o seguinte: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti.
Somente em Jesus nós vamos encontrar descanso, paz, tranquilidade e equilíbrio para a nossa alma. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A sua semana será uma bênção, mas você precisa aprender a descansar no Senhor. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu quero reforçar para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se ele te lembrar de alguma situação que tem te incomodado, escreva aqui. Se você não quiser escrever tudo, escreva somente a área da sua vida que precisa do toque de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado porque Tu és o nosso pão da vida. Obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus para nos alimentar espiritualmente e saciar a fome e a sede da nossa alma. Quantas vezes, Pai, buscamos conforto e sentido em coisas passageiras, nos esquecendo de que só em Ti poderemos encontrar uma vida abundante. Nós queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes tentamos preencher o nosso vazio com riquezas, com fama, com relacionamentos, com conquistas humanas. Queremos colocar Cristo como centro da nossa vida hoje. Reconhecemos que apenas Ele pode nos dar a verdadeira satisfação. Fortalece, meu Deus, aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão abatidos e sobrecarregados, que eles encontrem em Ti descanso para suas almas. Derrama do Teu amor sobre cada vida, sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Conceda a ela paz, alegria e esperança. Eu quero orar, meu Deus, por todos aqueles que estão passando por momentos de aflição. Que o Senhor traga esperança a essa vida. Que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, trazendo cura e restauração. Cremos que Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso te pedimos, coloque a Tua mão poderosa sobre essa pessoa que está no leito do hospital, sobre todas as pessoas que receberam diagnósticos desfavoráveis, diagnósticos difíceis, e sobre aqueles, ó Deus, que estão sofrendo em silêncio. Eu quero orar também, meu Deus, pelas pessoas que estão enfrentando crises financeiras. Tu és Jeová Jireh, o nosso Deus provedor. Abre as portas de emprego, traz recursos inesperados, surpreende os Teus filhos e nos ensine a administrar bem aquilo que o Senhor tem nos confiado. Nós confiamos na Tua provisão e cremos que nada irá nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Pai amado e querido, eu quero colocar diante do Senhor cada família representada aqui nos comentários. Eu clamo pelos lares que estão sendo destruídos. Que o Senhor restaure casamentos, fortaleça os relacionamentos e derrama sobre cada família o amor que vem de Ti. Dê sabedoria, meu Deus, a esse pai e a essa mãe, para que eles possam criar seus filhos nos Teus caminhos. Que o inimigo não tenha poder sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, mas que Cristo seja o alicerce dos nossos lares. Nós declaramos que a nossa família está firmada na rocha. Senhor meu Deus, toca nos corações daqueles que ainda não Te conhecem, que eles sintam o chamado irresistível da Tua graça e entreguem suas vidas a Ti. Usa, meu Deus, cada pessoa que ouvir essa mensagem como um instrumento da Tua graça, um canal de bênção
que leve o teu evangelho a muitas vidas. Eu quero pedir que essa oração suba como um incenso suave diante de ti. Nós confiamos que tu és fiel para ouvir e responder, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Somente Jesus pode saciar a sua fome e a sua sede espiritual. A sua semana será surpreendente. Receba essa palavra pela fé. E se essa mensagem abençoou o seu dia, compartilhe ela com alguém. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil,
superficial, egoísta e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela tua paciência, pelo teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual, porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas, mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério,
pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais,
irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários: eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os Teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por Ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para Te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na Tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a Tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê,
mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. O grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu estou passando aqui para deixar uma palavra bem breve para o seu coração. Palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui hoje para a sua vida. Eu quero ler o primeiro texto, está em Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Antes de continuar, eu sempre peço que você dê o like aqui no vídeo, do lado de cá, ó. Dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? No final da mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso você pode escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. E se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Irmãos, o nosso Deus muda nomes. Deus muda nomes. E quando a Bíblia menciona que Deus mudou alguns nomes, essa mudança não se refere somente à maneira como uma pessoa será chamada, mas uma mudança de nome na Bíblia está ligada a uma mudança de caráter. Quando Deus chamou Abrão, lá em Gênesis capítulo 12,
Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus, e ele vinha de uma família que fabricava ídolos, que tinha como negócio a fabricação de ídolos. Por isso que Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Essa mudança geográfica, ela também estava ligada ao propósito de Deus. Deus queria estabelecer em Abraão uma grande nação, mas para isso Deus precisava que Abraão se desligasse de algumas coisas, que ele passasse a servir unicamente a Deus. E Abraão obedece a Deus. Embora no começo ele tenha levado Ló junto consigo, e Deus disse para deixar tudo, né? Quem teria que ir com Abraão era apenas Sara. Mas dentre as mudanças que Deus estava promovendo aqui na vida de Abraão, uma delas era a mudança de nome. Então, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. O nome Abrão significa pai honrado. Pai honrado. Mas o nome Abraão acrescentou apenas um A. Esse nome já tem outro significado na Bíblia. Abraão significa pai de multidões. Então Deus estava dizendo: olha, eu estou mudando o seu nome. Você poderia ser somente um pai honrado, junto com a sua esposa Sara, mas eu quero fazer além disso, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Eu quero fazer muito mais na sua vida, Abraão. Abrão, eu quero que você seja pai de uma multidão. Abraão é o patriarca da nação de Israel. Simplesmente isso. E é interessante perceber aqui que quando Deus tem um propósito, Deus não vai mudar apenas o nosso caráter. Se você tem pessoas que estão aliançadas com você, Deus também pode mudar o caráter, a vida, a conduta dessas pessoas. Deus quer se revelar às pessoas. Por isso que em Atos 16, verso 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quando Deus salva uma pessoa em uma família, Deus está estendendo o manto de salvação para toda aquela família, através daquela pessoa que aceitou a Cristo. Então, Abraão tinha uma pessoa que estava aliançada com ele, que era Sara. Mas o nome ela era Saraí. E Deus então, em Gênesis 17, ele muda também o nome de Saraí para Sara. Eu vou ler o texto aqui. Gênesis 17, versículos 15 e 16. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher não se chamará Saraí, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Olha só, o nome Saraí significa minha princesa ou minha senhora. Isso reflete um título carinhoso e de nobreza pessoal. O nome Saraí destaca graça, liderança e um senso de dignidade. Esse nome, segundo a tradição judaica, carrega uma beleza delicada e histórica. Mas aí Deus muda esse nome, Deus tira o I, apenas o I,
Saraí passou a ser chamada Sara. O que significa o nome Sara? Além de todos esses adjetivos que eu falei, de princesa, de minha senhora, de nobreza, dignidade, beleza delicada, ela também agora passa a carregar um significado de fé, de maternidade, de transformação e um sinal da promessa divina. Então, a palavra que eu quero deixar para você hoje, nessa manhã, é que Deus tem poder para mudar nomes. Deus tem poder para mudar o seu caráter. Deus tem poder para mudar a sua vida e a vida das pessoas que caminham com você. Ele fará isso no tempo certo e ele fará isso para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Deus tinha um propósito na vida de Abraão e na vida de Sara. Mas para isso, eles tiveram que ter os seus respectivos nomes mudados por Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. E eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, muda o meu nome. Senhor, muda o meu nome. Eu poderia falar aqui do nome de Jacó, que significava usurpador, enganador, mas Deus muda o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus, aquele que lutou contra Deus e prevaleceu. Então, saiba que Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer que esse propósito se cumpra, mas para que isso aconteça, Ele vai mudar o seu nome, o seu caráter, não o nome que está na sua identidade. Porque é importante nós entendermos que nós temos um nome pelo qual somos chamados aqui na Terra, mas no mundo espiritual, nós somos reconhecidos pelas nossas atitudes. Então, se você tem uma atitude de um mau caráter, Deus quer transformar essa atitude. Deus quer reescrever a sua história, Deus quer mudar o seu nome. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, ou uma situação específica, o nome de alguém que precisa ser mudado, né? Ou talvez o seu próprio nome, escreva aqui nos comentários o nome dessa pessoa, o seu nome, e coloque também aqui qualquer situação adversa pela qual você esteja enfrentando. Abraão passou por uma situação muito complicada. Deus deu a ele uma promessa de ser pai de uma nação, de uma multidão. Desculpa. Mas ele já era velho e a sua esposa era estéril. Uma situação impossível aos olhos humanos. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, não importa qual seja o seu problema, qual seja a sua dor, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te dar graças, queremos te agradecer pela tua santa e poderosa palavra. Palavra que nos confronta, que nos ensina, que nos encoraja, ó Deus, a sermos novas criaturas. Porque a tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, meu Deus, eu oro por esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora. Talvez, até hoje, eles sejam conhecidos, eles sejam adjetivados por comportamentos malignos, por influências ruins que tiveram na vida,
e talvez eles sejam conhecidos no mundo espiritual como mentirosos, enganadores, maus caráteres, né? Não sei como é que fala, mau caráteres, pessoas de uma fé vacilante, pessoas desanimadas, frustradas com a vida, desesperançosas. Talvez esses sejam os nomes que elas carregam. Mas eu quero pedir que o Senhor mude o nome dele, mude o nome dela. Reescreva essa história, Pai. Em nome de Jesus, que ele seja chamado, que ela seja chamada como corajosa, destemida, audaciosa, influente, como uma pessoa que tem intimidade com o teu Espírito Santo e que dessa maneira ela possa ser usado pelo Senhor para cumprir o propósito para o qual foi chamada. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cura aqueles que estão enfermos, restaura os relacionamentos que foram quebrados, dê provisão a essa pessoa que passa por um momento de escassez, que nada falte nessa casa, Pai. Restaura a vida espiritual daqueles que se encontram frios, renova o chamado que o Senhor deu a essa irmã um dia, a esse irmão que eram tão ativos na tua obra, que estavam ali à frente de um ministério, de um projeto, de uma instituição, que o Senhor dê força novamente, vigor a eles, para que sejam usados segundo a tua vontade. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, com humildade e com gratidão, reconhecendo que Tu és a fonte de toda a alegria verdadeira e de toda a paz. Obrigado, ó Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, de ouvir a Tua palavra e de sermos transformados pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento precioso em que nós podemos nos voltar completamente a Ti, deixando de lado as nossas preocupações, nossos medos, todos os nossos anseios, que muitas vezes tentam roubar a nossa paz. Que o nosso coração se abra para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Que o Senhor nos ensine a viver a alegria genuína, a alegria que vem de Ti e que não depende das circunstâncias externas. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, que a verdadeira felicidade não está em acumular bens materiais, em status, em conquistas passageiras, mas está em um relacionamento profundo e verdadeiro contigo. Permita-nos buscar a Tua face e encontrar em Ti contentamento, sabendo que o Senhor é tudo que nós precisamos. Que o Senhor tire de nós todo sentimento de inveja, de comparação, de inferioridade, que muitas vezes tomam conta do nosso coração quando começamos a nos comparar com as pessoas. Ajuda-nos a lembrar que somos amados, que fomos feitos por Ti de maneira única e especial, e que o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. Somos gratos pelo que temos e por quem somos em Ti. E declaramos que a nossa alegria não depende das circunstâncias,
mas está relacionada àquilo que o Senhor é para nós. Queremos aprender contigo, aprender a servir e a amar sem interesse, assim como Jesus fez conosco. Que o nosso coração seja como o coração dele, um coração que se compadecia dos aflitos, que estendia a mão aos necessitados e que sempre tinha uma palavra de vida para aqueles que andavam com ele. Que o Senhor nos dê um coração generoso, disposto a compartilhar, a consolar e a ajudar aqueles que precisam. Que possamos ser luz onde estivermos, que possamos levar esperança para aqueles que estão desesperados, alegria para aqueles que se encontram tristes. Toca, Senhor, aquelas pessoas que estão desanimadas agora, frustradas, decepcionadas, sem esperança. Mostre a eles que a alegria que vem de ti é duradoura. É uma alegria que supera qualquer tribulação. Ensina-nos a viver essa alegria, a encontrar satisfação em ti e a confiar que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. E que em tudo o que fizermos, possamos refletir o teu amor e a tua bondade para aqueles que estão ao nosso redor. Que essa palavra que será liberada aqui hoje seja como uma semente em nossas vidas. Que ela dê frutos. Que nós possamos entender e receber no nosso espírito o princípio de que a verdadeira felicidade está em ti e em amar o próximo como o Senhor nos ensinou que deveríamos fazer. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estar com você aqui hoje, mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, o seu trabalho. Onde você estiver, que a luz de Cristo resplandeça em você e através de você. Hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração e eu quero pedir que você ouça essa mensagem até o final. O Espírito Santo vai falar contigo. Amém? Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através dele que nós conseguimos chegar a milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, conheça os nossos outros vídeos, conheça as nossas séries. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, produzindo vídeos diariamente. Então conheça os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? No final da mensagem, eu vou fazer uma oração novamente pela sua vida. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários: a alegria do Senhor é a minha força. Escreva isso com convicção. A alegria do Senhor é a minha força. Aí depois você pode colocar o seu pedido de oração. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias e quer expressar a sua gratidão pelo nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Ou você pode também nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. A palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje está em Salmos 41, versículo 1. Diz assim: feliz é aquele que se importa com quem padece. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade, preservará a sua vida e o abençoará. Essa felicidade que a Bíblia menciona aqui
não está baseada em resultados, mas em um coração que cuida do próximo. Olha que interessante. Quando nós deixamos de viver apenas para nós mesmos e nos voltamos ao próximo, nós vamos encontrar um propósito maior. A verdadeira alegria surge quando entendemos que somos chamados a ser uma extensão de Deus na vida das pessoas. Esse é um tipo de felicidade que não se desfaz, porque é uma felicidade sustentada pelo amor do próprio Deus. A gente vive em um mundo que mede o sucesso das pessoas por aquilo que ela possui, não é verdade? Nós somos constantemente bombardeados por ideias que tentam nos fazer acreditar que felicidade é ter uma conta bancária com muito dinheiro, é ter o carro do ano, é ter a casa dos sonhos. Só que a Bíblia nos ensina outra verdade. A felicidade é estar com Cristo. Quando Jesus está conosco, nós temos o essencial. Todo o resto se torna secundário. A presença de Deus nos enriquece de uma forma que nenhum bem material pode fazer, porque ela supre a nossa alma. E quando Deus ou Jesus, que são a mesma pessoa, quando eles estão conosco, nós temos segurança, temos paz e encontramos o verdadeiro sentido da vida. Essa visão vai no sentido contrário daquilo que o mundo prega. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos incompreendidos quando decidimos buscar essa alegria que vem de Deus. Mas a palavra do Senhor nos garante que aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados, pois Ele cuida dos seus. Ele vê cada passo que nós damos, Ele conhece cada desafio que enfrentamos. E por isso nós podemos confiar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, eu recebo. Diga eu creio. Tome posse disso pela fé. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a vida dos outros e nos sentimos menores? Porque nós estamos cercados por padrões de felicidade que muitas vezes não têm nenhum fundamento. Em contrapartida, a palavra de Deus ensina que a verdadeira felicidade está em encontrar sabedoria, em se deleitar no Senhor, em reconhecer a sua correção como um sinal de amor. Deus nos corrige porque nos ama e o amor dele nos transforma. Se nós confiarmos nele e deixarmos que ele molde o nosso caráter, nós vamos ver o quanto essa transformação vai nos trazer paz e plenitude. Cada correção de Deus é uma chance de nos aproximarmos mais do propósito dele. Amém? Deus está nos preparando para algo maior. Algo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas que ele já planejou para nós. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero colocar a sua vida, os seus pedidos de oração, a sua família, o seu trabalho, tudo aqui diante do Senhor e pedir a Ele que cumpra a vontade dEle na sua vida. Amém? Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse isso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não a nossa vontade. Seja feita a vontade de Deus na sua vida. Essa expressão parece ser simples, de dizer. Seja feita a tua vontade. Só que ela é bem complexa. Porque muitas vezes a vontade de Deus vai estar
contra aquilo que nós achamos que seria o correto. Mas é a vontade do Pai. Então seja feita a vontade dele na nossa vida. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se tem uma situação específica que tem tirado a sua paz, o seu sono, que tem te provocado depressão, ansiedade, tristeza, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero expor a minha vida. Ok, e eu respeito isso. Escreva somente a área da sua vida que precisa do toque do Senhor. Escreva somente assim, uma palavra, você pode resumir isso. Família, finanças, vida sentimental, vida emocional, ministério. Escreva com uma palavra, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo traduz a nossa oração a Deus. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer diante do Senhor em um momento de oração e a gente começa a chorar. As lágrimas que expressam a nossa dor, a nossa angústia, essas lágrimas são recebidas por Deus como uma oração sincera. Tenha certeza disso. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por nos trazer até aqui, por nos permitir receber essa palavra tão necessária para as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes temos buscado alegria nas coisas deste mundo e por isso nós queremos te pedir perdão. Nos perdoe por depositar a nossa confiança e condicionar a nossa alegria às conquistas, aos bens, ao status, e nos esquecemos que a verdadeira alegria só é completa na tua presença. Purifica o nosso coração, lava a nossa mente e nos perdoa, em nome de Jesus. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que estão enfrentando um momento de dor, de tristeza, de luto, de perda. Pessoas que enfrentam dias de angústia e que talvez agora se sintam perdidos e sem alegria. Eu peço que o Senhor os conforte. Renova neles essa alegria que vem de ti. Que mesmo em meio às adversidades, eles possam enxergar a tua bondade e saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas, ó Pai, que estão carregando fardos pesados demais, por causa de famílias que têm sido destruídas, por causa de alguém da família que está lutando contra os vícios, contra as drogas, por causa de uma enfermidade que chegou até essa casa, seja na vida dele ou dela, ou na vida de alguém que ela ama. Que o Senhor console esse coração, restaure essas famílias, liberta essa pessoa desse vício, sara essa enfermidade. Eu quero colocar diante do Senhor todos aqueles que lutam pela conversão dos seus filhos. Tua palavra diz em Atos 16, verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que essa promessa se cumpra na vida dele e na vida dela. Que a tua luz toque nesse coração endurecido e que o Senhor derrame a tua salvação sobre esse lar. Cremos que tu és o Deus que cura. Por isso depositamos toda a nossa esperança e toda a nossa confiança
em ti. Visita essa pessoa que está enferma, meu Deus. Dê a ela o refrigério, que esse tratamento surta efeito, que esse remédio seja eficaz, que ela encontre, ó Deus, todos os recursos da medicina e da ciência ao seu dispor, e que essa cura seja real, para a glória do teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a verdadeira alegria na sua vida. Aquela alegria que vem de Deus. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas e para todas as pessoas que você ama.